Olá, seja bem-vindo ao canal Vou Chamar a Síndica. Eu sou Catarina Deraus, jornalista e síndica do meu condomínio. Aqui eu conto causos e dou dicas sobre como viver melhor em condomínio. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como foi a experiência de realizar a minha terceira assembleia virtual. Pois é, aqui no meu condomínio a gente nunca tinha feito uma assembleia virtual, sempre fizemos assembleias presenciais. E aí veio a pandemia, aquela história toda, né, afastamento, distanciamento, medo de contaminação, ainda sem vacina. E aí no ano passado nós fizemos 2 assembleias virtuais e inclusive a gente precisava realmente fazer rapidamente a primeira assembleia, que estava marcada para março. A gente acabou atrasando um pouco, mas nós precisávamos fazer porque o meu mandato já estava ali para vencer, né? E aí a gente sabe muito bem que um condomínio não pode ficar sem um síndico eleito, porque pode acarretar em uma série de problemas. E aí nós decidimos fazer a assembleia virtual e foi uma boa surpresa. As pessoas aderiram, tiveram aquela dificuldade inicial, mas no final aquelas pessoas que geralmente participaram, e outras que nunca tinham participado vieram, e foi assim bem surpreendente. E aí depois nós precisamos fazer uma outra assembleia no mesmo formato, também deu tudo certo. E aí agora, esse ano, mais recentemente, faz coisa de pouco menos de um mês, fiquei com aquela dúvida: será que eu faço uma assembleia virtual de novo ou será que voltamos para presencial? Aí, para eu não tomar essa decisão sozinha, eu resolvi abrir uma enquete com os condôminos para perguntar o que eles preferiam, né? Uma forma aí super democrática da gente conduzir os processos dentro do condomínio. E o resultado assim ficou bem apertado, foi acirrado. A gente ficou bem pertinho, mas acabou vencendo a assembleia virtual. Então nós realizamos mais uma assembleia virtual aqui no condomínio. E a pauta foi até um pouquinho extensa, tivemos aí aprovação de contas, previsão orçamentária, eleição de subsíndico e ratificação de novos membros do conselho, e também aproveitar para compartilhar algumas coisas que estão acontecendo, coisas relacionadas à manutenção aqui do prédio, né? E foi muito bom, porque a gente acaba contando aí com pessoas que não poderiam estar aqui no prédio, porque ou não moram aqui, são condôminos proprietários, mas que alugam a unidade, e que isso já acaba sendo um impedimento dessas pessoas participarem, né? Porque tem o deslocamento, tem pessoas que não moram em São Paulo também, e também das pessoas que estavam fora da cidade. E nisso a gente conseguiu incluir, né, essas pessoas, e também para aquelas que ainda não se sentiam confortáveis em fazer uma participação presencial. E aí foi bacana e foi surpreendente, porque a dinâmica da assembleia foi diferente do que a gente fez das outras vezes, e eu já vou contar para vocês como que foi isso. E a gente usa uma plataforma da própria administradora. Então eles têm lá o site, existe ali uma área de assembleia virtual, e eles usam aquela ferramenta de videoconferência chamada Zoom, que é super popular. Muita gente aí que nunca tinha ouvido falar durante a pandemia precisou fazer por questões até de trabalho ou de comunicação com a família. E essa é a ferramenta que eles usam integrada dentro da plataforma do site da administradora. E das 2 primeiras vezes que a gente fez a assembleia virtual, a gente fez em um formato que é daqueles que as pessoas elas se logam, elas veem toda a pauta, abre para fazer perguntas via chat e elas votam eletronicamente, né? Então a gente fez da outra vez nesse formato, e aí a gente deixou aberta a possibilidade das pessoas se manifestarem e votarem por um dia inteiro. Então aí no dia seguinte a gente fez a abertura como se fosse assim uma assembleia normal, né? Primeira chamada às 7h30 da noite, 8 horas a segunda chamada, e dali até
24 horas a gente encerrou as votações, então fizemos assim naquelas 2 vezes, sendo que na primeira vez a gente abriu o Zoom para que as pessoas pudessem tirar dúvidas, quem tivesse alguma dificuldade de como usar a plataforma, ali seria um momento também de interação, então a gente também fez uma videoconferência, mas aí dessa vez a gente optou em fazer no formato live, que era o que? A gente enviou toda a documentação antes. Então, por exemplo, a parte de previsão orçamentária, a gente mandou lá uma apresentação, planilha, com as nossas propostas, aquilo que estamos pensando em termos de fundo de obras, né, das coisas que precisam ser feitas aqui para o prédio, que vai ter ali uma arrecadação, né? E aí a gente optou em fazer com a participação das pessoas ao vivo. Então, era como se fosse ali uma assembleia presencial, com todo mundo junto dentro da sala, só que no ambiente virtual de uma videoconferência. E para variar, apesar de ser uma assembleia virtual, não teve a adesão de pessoas como eu tinha uma expectativa de que, sei lá, metade das pessoas estivessem presentes. Não teve isso. E isso acaba me frustrando ainda um pouco, porque a gente sempre quer que mais pessoas participem. E aí ficamos ali na casa dos 20%, que costuma ser a média de pessoas que participam quando as assembleias são presenciais aqui no condomínio. Então, nesse ponto, infelizmente eu não tive nenhum ganho, mas a dinâmica da assembleia dessa vez foi muito diferente, foi muito mais participativa. E as pessoas foram muito educadas umas com as outras. E isso me surpreendeu muito. Não que aqui no meu prédio tenha uma questão de briga e coisas do tipo, mas foi muito respeitoso e foi muito participativo. E como que foi a dinâmica? Então a gente foi passando pela pauta toda. Então primeiro teve a aprovação das contas, depois nós abrimos ali para a previsão orçamentária, fomos mostrando todos os itens, as coisas que tiveram aumento. Então, por exemplo, teve aí o dissídio dos funcionários do condomínio, que isso teve um impacto muito grande, né? Eu falo aqui da cidade de São Paulo, e dessa vez o dissídio, a convenção coletiva ficou em 9% e mais 15% sobre os benefícios, então isso tem um impacto muito grande na arrecadação. Também tem a questão da crise hídrica e da crise energética, então conta de luz já teve aí um aumento por causa de bandeiras, né? E também temos aí obras pela frente, que aqui o meu prédio é mais antigo, então vira e mexe a gente precisa atacar alguma frente, né? E aí a gente fez uma apresentação disso tudo, expliquei tudo aquilo que precisava ser feito, por que precisava ser feito, as pessoas concordaram e tal, mas aí teve um condômino que quis dar ali a palavra dele, para fazer um comentário. Ele não é morador, ele aluga a unidade dele, e aí ele trouxe a experiência dele porque ele participa do conselho do prédio onde ele mora, né? Então ele elogiou a maneira como a gente estava fazendo as coisas, mas ele quis dar um pitaco em relação ao valor da arrecadação do fundo de obras, propondo um valor um pouco menor para não pesar tanto assim, mas com a possibilidade da gente revisar esse valor daqui mais ou menos 6 meses, porque a gente já está prevendo fazer uma próxima assembleia no primeiro trimestre, né? E a maneira como ele foi explicando e foi argumentando foi muito interessante. Ele trouxe ali a experiência dele, daquilo que poderia não pesar tanto no bolso das pessoas, uma forma delas também entenderem os esforços que o condomínio está sendo feito. E aí foi interessante porque ele trouxe essa contraproposta dele, baseando ali em todas as linhas da planilha que a gente apresentou, e aí abriu-se ali para outras pessoas se manifestarem. Então teve gente que concordou com ele, principalmente as pessoas que alugam também o apartamento, né, que elas acabam pesando um pouco mais, mas também teve gente que não concordou, que falou, olha, eu entendo essa questão de não pesar tanto, mas o prédio precisa muito fazer essas benfeitorias e tal, então a minha opinião é que a gente mantenha a proposta original, mas no final houve ali um consenso, né? Então as pessoas acabaram apoiando a contraproposta dele, com essa possibilidade da gente revisar tudo daqui a alguns meses.
E foi muito legal, porque voluntariamente e educadamente as pessoas foram ali se manifestando, uma esperando a sua hora de falar, não teve assim atropelos das pessoas passarem uma por cima das outras, né? E não teve assim grandes polêmicas, porque poderia ter gerado e não teve. Foi assim muito legal, porque as pessoas esperaram ali o seu momento de falar. E no final houve ali um acordo, né? Todo mundo acabou concordando com aquela proposta, mesmo ali contrariados, as pessoas apoiaram e entenderam. Então isso eu acho que é o bacana da coletividade e de quando há participação das pessoas. E no final a gente fechou ali os valores de quanto que seria, falamos aí sobre os próximos passos dessas benfeitorias que precisam ser feitas. Também falamos de questões ordinárias, porque o condomínio precisa fazer uma série de manutenções que não são dentro da categoria de benfeitoria, mas são coisas ali mais corriqueiras e que precisam ser feitas. E aqui a gente contratou uma inspeção predial, foi feita, né, há pouco mais de um ano, e aí dessa inspeção veio um relatório super detalhado com uma porção de coisas que precisam ser feitas, e isso acabou pesando bastante no nosso orçamento de previsão orçamentária da ordinária, mas as pessoas entenderam o que precisa ser feito, e quem mora aqui, que está aqui no dia a dia, sabe muito bem o que são essas coisas, né? Então o pessoal concordou que realmente isso precisa ser feito, e com muito embasamento. Então não foi ali um valor jogado ou só estimado com base na inflação. A gente fez ali um estudo, eu me dediquei junto com o gerente da administradora, a gente fez ali pelo menos umas 3 rodadas de análise e de ajustes, e chegamos ali com uma proposta muito bem amarrada, muito bem fundamentada, com orçamentos colhidos para que as pessoas entendessem ali tudo aquilo que estava sendo proposto, não era um chute, mas era algo estudado, que a gente avaliou antes, e foi muito positivo. Então a minha conclusão é essa, que a Assembleia Virtual foi positiva. O que ela trouxe assim de vantagens, né, comparando com o formato tradicional, é a questão da comodidade. Então pessoas que estão em outra cidade ou que não moram aqui no prédio poderem acessar e participar. O formato também deu certo da gente abrir câmera e abrir microfone para todo mundo. As pessoas conseguiram ali entender qual era o momento que elas poderiam falar, aguardar a sua vez de falar. Então isso foi muito interessante, que houve essa participação e também esse respeito, né? E sentir que pessoas que não iriam de qualquer forma, que não costumavam ir, foram. Então isso para mim foi muito bom, mas também teve gente que queria que fosse no presencial e como não foi, acabou não participando do online. Aí eu fiquei um pouco chateada com isso, mas não dá pra gente agradar todo mundo. Então fica aí também esse ganho da gente também ter feito um tutorial antes. E o que eu fiz foi mandar lembretes, porque o que a gente percebe é que as pessoas esquecem, acaba não sendo prioridade. Muitas pessoas têm um trauma de participar de assembleia, já tem aquela pecha de ser coisa chata. Mas aí eu mandei no grupo de WhatsApp, na verdade grupo não, na lista de transmissão que a gente tem aqui no prédio, mandei o lembrete com os principais tópicos, e eu optei em mandar também o link direto que cairia na sala de transmissão ali do Zoom, para facilitar a participação das pessoas, porque tem pessoas que realmente têm dificuldade de acessar a plataforma. Como nunca entra, né, não é aquela coisa de que tá ali todo dia acessando o site da administradora, então eu quis facilitar. Conversei com a administradora, eles falaram que não tinha problema, a pessoa só precisava, na hora que ela entrasse, se apresentar, e para a gente poder confirmar quem era ela, para poder fazer toda a autenticação. E deu muito certo, e teve gente que realmente entrou direto com o link, que não tinha login e senha do portal. Então essa é uma realidade, né? A gente gostaria que todo mundo entrasse, que checasse as contas, né? Que acompanhasse, mas isso não acontece. Então fiz isso para facilitar a participação, e as pessoas realmente vieram, e isso foi bom. Então teve ali 20% de condôminos participando.
E eu também precisei fazer ali eleição de subsíndico e também ratificar 2 novos conselheiros. E o subsíndico eu não tinha ninguém, né? Eu sondei algumas pessoas aqui do prédio. E no final, uma pessoa que participou, que foi até quem fez a contraproposta da previsão orçamentária, se voluntariou para ser subsíndico até o final do mandato, o que foi muito bacana, porque é uma pessoa com boas ideias, com experiência desse outro condomínio onde ele participa do conselho. Então vai ser muito bom, vai agregar aqui na nossa gestão, né? E também uma coisa que foi bem interessante é que um proprietário que coloca o apartamento dele para locação, ele acabou ali compartilhando que ele estava tendo dificuldade para conseguir alugar o apartamento dele. Ele contou que a maneira como ele fazia o anúncio e tal. E aí eu abri para quem costuma colocar o apartamento para alugar, contar como que fazia, que plataforma que estava usando, se eram as imobiliárias tradicionais aqui do bairro, ou se estava usando alguma outra dessas digitais. E aí houve ali uma troca de experiências que foi super bacana, porque daí já deu uma luz para ele sobre outras formas dele anunciar e conseguir colocar o apartamento dele no mercado, porque acaba ficando pesado, né, quando a pessoa fica muitos meses sem alugar, né, vira ali um peso e fica ruim. Então eu achei que essa parte de colaboração foi bem interessante ali, das pessoas se ajudando, né, se dispondo a compartilhar a maneira como elas conduzem as coisas, então foi bem legal. Também teve aquele famoso momento tirar dúvidas, que nunca é recomendável que a gente coloque numa pauta de assembleia, né, ali assuntos gerais, porque acaba vindo qualquer coisa, mas naturalmente algumas pessoas quiseram tirar dúvidas sobre algumas manutenções que foram feitas, e aí foi um momento que eu também pude acolher as pessoas, tranquilizar sobre algumas questões e também esclarecer sobre coisas do dia a dia ali que são feitas. E aí o meu saldo final, eu recomendo o formato digital sim, desde que haja uma consulta prévia da comunidade, ver se é esse o formato que a maioria gostaria de fazer. Também fazer um aquecimento antes, ou seja, manda o material antecipadamente, manda um tutorial para que as pessoas consigam ali acessar antes, dar uma olhadinha, ver se elas se sentem confortáveis, se tem alguma dúvida, porque daí elas conseguem esclarecer antes. Façam sempre lembretes. Olha, gente, não esquece que vai ter assembleia, papapá, quem tiver dúvida, assim, assado. Se for possível mandar o link, manda o link. Então é importante que as pessoas estejam preparadas para aquilo que está por vir, aquilo que vai acontecer, porque elas conseguem ter ali uma participação no potencial máximo. E agora eu queria saber de você. Você já participou de alguma assembleia virtual? Então comenta aqui embaixo como foi a sua experiência, que eu tô curiosa para saber. E se você gostou desse vídeo, então você aperte o joinha. E se você ainda não é inscrito, aproveita para apertar o botão vermelho escrito inscrever-se e ativar o sininho. Assim você é avisado quando o próximo vídeo for ao ar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!